Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que eu recebo de vocês. E os meus inscritos, como meus não inscritos, são, por assim dizer, a minha monetização voluntária e indireta. E cada vez que você doa para mim, você premia o esforço de gravar novos vídeos. Recentemente alguém me mandou um vídeo de um sujeito que se identifica por história pública, onde ele nega o massacre dos ucranianos e também dos russos pelas políticas de coletivização de Stalin entre 1932 e 1934, que nós chamamos de Holodomor, ou seja, morrer pela fome, que é isso em ucraniano, na língua ucraniana. E o que mais me chama a atenção é que muitos desses comunistinhas que hoje aparecem na internet são verdadeiros comunistinhas de boutique. Você olha para o cara e você já reconhece um hipster. Você percebe realmente que aquele sujeito não é um sujeito de classe baixa, é um sujeito de classe alta. E parece que agora é uma velha modinha com novos ares querer elogiar, por exemplo, o regime totalitário soviético. Ou então esses regimes draconianos, o próprio regime chinês, teve até um sujeito aí elogiando Mao Tse Tung, com um retratinho do Mao Tse Tung, mas você olha para a cara do sujeito e você percebe que ele não é um homem de classe baixa. É um homem da burguesia contra a burguesia. Resta saber quem é que paga as contas dele. Pode ser o papai burguês, mas enfim. Um hipsterzinho da vida, ignorante evidentemente a história, repetindo chavões comunistas que nem mesmo o Partido Comunista acredita mais. É como, por exemplo, um sujeito que eu conheci de longa data e que vocês devem conhecer, o tal voz do comunismo, o senil Cristiano Alves, que é um sujeito assim paralisado no tempo. Ele acredita em qualquer besteira que foi publicado pelo Partido Comunista Soviético. Ele acredita em qualquer coisa. E é um homem que cultua Stalin de uma forma patológica. E eu me lembro desse cara lá em 2003, quando ele defendia a Coreia do Norte, defendia, enfim, todos esses regimes totalitários monstruosos, esses regimes militaristas. E eu achei engraçado que parece que ele teve um choque de realidade, o Cristiano Alves no caso, porque quando ele foi na Rússia, ele entrou ilegal no país e ele foi preso. E ele passou uns meses numa cadeia russa e parece que teve um chá de realidade. Isso me lembra um pouco Dostoiévski, que antes de se tornar até um escritor conservador, digamos assim, esse termo não seria muito preciso, mas um escritor defensor do czarismo, da Igreja Ortodoxa, enfim, antes de ele ir numa cadeia, numa catorga russa, isso no século XIX, Dostoiévski tinha simpatias pelo socialismo, por essas ideias, por assim dizer, que progressistas que acabaram afundando a Rússia mais ainda, que no caso gerou o bolchevismo. E quando ele chegou na cadeia, parece que ele teve um chá de realidade, assim, parece que teve um choque de realidade. Eu acho que o Cristiano Alves ficou um pouco abalado emocionalmente, porque ele viu a forma como os russos tratam quem é fora da casinha. E ele, apesar de ser stalinista, de acreditar naquelas baboseiras todas do regime soviético, no entanto ele sentiu na pele, e olha que de uma forma muito suave, vamos ser bem sinceros, porque ele não foi quebrar pedras na Sibéria, nos Montes Urais, ele não fez isso, não foi deportado lá, não pegou porrada da polícia política, não sofreu nada disso. Simplesmente sofreu uma cadeiazinha básica lá, o pessoal maltratou terrivelmente. Ele descobriu uma Rússia extremamente xenofóbica e racista, porque o nosso Cristiano Alves é um homem de complexão física africana. Então as pessoas olharam e com certeza o trataram muito mal. E isso, claro, a gente não tem que defender isso. É uma coisa absurda o que fizeram com ele, diga-se passagem. Até porque, apesar do Cristiano Alves ser louco de pedra, acreditar nessas baboseiras comunistas, mas a gente vê uma coisa até um pouco sincera no sentimento que ele tem pela Rússia. E nem isso os russos foram gratos a ele. Aí ele se ferrou e foi deportado para o Brasil. Menos mal, porque de repente se ele fosse mandado para um hospício, como acontecia na época de Khrushchev, em que o pessoal dosava lá um bocado de dopamina e o pessoal ficava que nem um louco, né? Pelo menos ele não sofreu isso. Ele não sofreu nem metade do que um soviético sofreria numa cadeia. Mas chorou pra caramba. Mas enfim, já esse hipster aí, embonecado, com cabelinho amarrado, você acha que na União Soviética ele teria essa aparência? Nunca. Isso é típica aparência burguesa. É a aparência típica do nosso liberalismo.
Mas o cara defende aqueles regimes em que oprime os povos de uma forma brutal. E uma delas, evidentemente, foi essa política que Stalin fez contra os ucranianos, não somente de coletivização forçada da agricultura, ou seja, a estatização da agricultura, como também de confisco dos alimentos. E esse confisco obedeceu a dois aspectos. Primeiro, é que o regime soviético tinha uma cota de produção que ele deveria se apropriar. E por outro lado, essa cota de produção ignorava a realidade concreta dos camponeses que não poderiam pagar. Ou, claro, os camponeses se sentiam ressentidos pelos grãos serem confiscados pelo Estado. Só que Stalin percebeu que, para subjugar o campesinato, tinha que matá-lo de fome. E foi o que fizeram. Eles começaram a catar tudo que é grão das fazendas da Ucrânia. E o que havia o mínimo de grão para o camponês comer, eles tiravam e deixavam a população morrer de fome. Foi basicamente isso. E quem resistisse poderia ser deportado para um campo de concentração. E nessa graça morreram 3, 4 milhões de ucranianos de fome. E houve casos horrorosos de canibalismo, enfim, uma selvageria total, como de fato é a história soviética, e eu diria mais, a história russa. E aí, esse sujeito cita um tipo de propaganda que foi comum nos anos 40 e 50, de querer desmoralizar aquelas pessoas que denunciaram os crimes soviéticos. E a gente tem que entender que muita dessa omissão do Ocidente com relação ao que aconteceu na União Soviética teve também um elemento, fator de desinformação do sistema soviético. Ou seja, a União Soviética não somente controlava a liberdade dos cidadãos, como também controlava a liberdade de informação. Então, tudo que saía da União Soviética era depurado pela polícia política. E mais além, a União Soviética comprou muitos intelectuais do Ocidente. Então houve muitos queridinhos que eram intelectuais, eram da inteligência radical, que negaram o Holodomor, como faz esse hipster aí feioso aí, falando um bocado de baboseira. E ele repete basicamente velhas propagandas soviéticas. E não somente propagandas soviéticas, como também propaganda de stalinistas. Muito do desenho e da configuração do que ele fala sobre o Holodomor vem de fontes extremamente obscuras, fontes que nenhum acadêmico levaria a sério, tipo, por exemplo, Ludo Mertens. Ludo Mertens, que é citado inclusive pelo Cristiano Alves, como deve ser citado por esse besta aí, é um membro do Partido Comunista Belga, o Partido do Trabalho, ou Partido Comunista Belga, que é um partido stalinista, que ninguém dá bola na Europa, ninguém leva a sério um cara desse. Já até morreu esse cara. Outro era o Douglas Tuttle. Douglas Tuttle era um sindicalista comunista canadense. Ninguém levava a sério. É como se fosse alguém levar o revisionista do Holocausto a sério. É a mesma coisa. É o mesmo nível de cultura, de subcultura literária, que no final das contas, hoje em dia, já está completamente desmoralizada. Outro, um tal de Grover Furr. Quem é que já ouviu falar de Grover Furr? Ninguém leva a sério isso aí. E existe um aspecto que esse cara finge ignorar e que hoje já é de público para todo mundo. O fato de que os arquivos soviéticos foram parcialmente abertos em 1991. Então, toda essa discussão dos anos 30 e 40 já está ultrapassada. Até porque a propaganda soviética mentia de forma desordenada. E vejam que os indícios dos massacres soviéticos já existiam nesse tempo. Claro que um regime não consegue controlar todo tipo de informação. Havia, de fato, dissidentes que denunciavam para o Ocidente, só que a opinião pública ocidental, e em particular com a colaboração dos intelectuais, era pró-soviética. Nós temos um caso muito emblemático de um sujeito que foi capitão do Exército Vermelho, membro do Partido Comunista na Ucrânia, e na verdade Partido Comunista Soviético, mas na Ucrânia, que pediu asilo político nos Estados Unidos em 1944. O nome dele é Viktor Kravchenko. O Viktor Kravchenko era filho de um bolchevista, ele foi um bolchevista, só que ele viu as brutalidades do regime de Stalin. E em 1946, se não me falha a memória, ele escreveu um livro chamado Eu Escolhi a Liberdade. Inclusive eu li esse livro de cabo a rabo. E ele falava das atrocidades que ocorreram na União Soviética. E em 1947, isso lá por volta de janeiro, fevereiro de 1947, um jornal que se chamava Lettres Françaises, se não me falha a memória, que era ligado ao Partido Comunista Francês,
cujo chefe era o Maurice Torres, que era uma espécie de Prestes da França, mas enfim, publicou um artigo dizendo que o Viktor Kravchenko era um espião inglês e americano. Que na verdade ele era um agente de desinformação. Ele era um provocateur, por assim dizer. Claro que o provocateur se aplica àqueles membros do Partido Comunista que são agentes da polícia, mas de fato afirmaram que ele era um desinformante. E o Viktor Kravchenko entrou com um processo contra o jornal comunista francês. E a partir desse processo nós temos um divisor das águas, não somente da historiografia soviética, como também do real teor e da real dimensão da brutalidade soviética. Ou seja, por intermédio do processo contra o jornal francês, Viktor Kravchenko coloca toneladas de provas mostrando a existência dos campos de concentração soviéticos, ou seja, os gulags, como também os processos de deportação e execução em massa na União Soviética. E nesse interregno, ele traz uma testemunha ocular desses acontecimentos, porque ela tem uma história muito peculiar. O nome dessa testemunha nada mais era do que a senhora Margaret Buber-Neumann. Margaret Buber-Neumann porque ela foi casada com um filho do filósofo judeu Martin Buber, e depois ela se separou, e ela era membro do Partido Comunista Alemão, isso no final dos anos 20. E por volta dos anos 30, quando houve a ascensão do nazismo, a Margaret Buber-Neumann, junto com seu segundo marido, se é que podemos dizer, porque ela nunca foi formalmente casada com ele, que foi o Heinz Neumann, eles pediram asilo para a União Soviética. Só que em 1937 houve a época do grande terror e dos expurgos de Stalin. E o Heinz Neumann, que foi o companheiro dela, foi preso e foi fuzilado pelo NKVD. E a Margaret Buber-Neumann foi mandada para um campo de concentração soviético. Ela passou mais ou menos 3 anos presa na cadeia soviética, ou seja, no campo de concentração, na verdade, muito mais do que uma cadeia. Só que em 1939, a Alemanha nazista fez um acordo bem camarada com a Rússia soviética, que foi o Pacto Ribbentrop-Molotov, e que não foi somente um pacto de não agressão, mas sim um pacto de ajuda mútua, porque no documento havia um arquivo secreto, um documento secreto complementar, em que a Rússia soviética ajudaria no esforço de guerra da Alemanha nazista para conquistar todo o Ocidente. Vejam isso. E nessa brincadeira toda, por volta de 1940, a Margaret Buber-Neumann, que era uma prisioneira soviética, ou seja, era uma alemã numa cadeia soviética, por uma questão de amizade, o NKVD pegou Dona Margaret Buber-Neumann e foi na fronteira da Rússia com a Polônia e jogou Dona Margaret na mão dos alemães, da Gestapo. Toma isso aqui para você, de presente de aniversário. E a Margaret Buber-Neumann saiu do campo de concentração soviético para o campo de concentração nazista. Se não me engano, ela foi deportada para Ravensbrück. Eu não sei se é mais ou menos, acho que ela chegou lá. E para vocês terem uma ideia da monstruosidade desses regimes totalitários, seja o nazista ou o comunista, a Margaret Buber-Neumann, isso quase no final da guerra, lá por volta de 1944, acredito eu, encontrou uma mulher que foi amante do Franz Kafka, que foi a Milena Jesenská. A Milena Jesenská, ela era uma mulher casada e teve um caso amoroso com o grande escritor tcheco, austríaco tcheco, no caso era do Império Austro-Húngaro, depois virou a Tchecoslováquia, ele morava em Praga, que era o Hans Kafka, e inclusive, muito posteriormente, a Margaret Buber-Neumann escreveu uma biografia da Milena Jesenská, que morreu no campo de concentração. Só que a dona Margaret Buber-Neumann teve uma sorte tremenda e ela foi libertada do campo quando houve a queda da Alemanha nazista. E foi essa mulher que foi depor sobre os campos de concentração soviéticos no processo do Viktor Kravchenko. Aliás, eu indicaria a vocês uma obra escrita pela própria Margaret Buber-Neumann, na verdade 2 obras. Uma em que ela fala a experiência dela dos 2 campos de concentração. Inclusive, eu tenho um PDF no meu curso sobre o Hitler. Muitos dos meus alunos já baixaram. Se vocês quiserem comprar o curso, vocês podem encontrar lá, né? Prisioneiras dos 2 campos. Os campos de concentração nazista e soviético. E tem uma outra obra da Milena Jesenská, que ela escreveu uma biografia dessa mulher, sobre a vida intelectual
de Praga, né, da cultura não somente da Tchecoslováquia, mas do Império Austro-Húngaro, enfim. Em suma, quer dizer, o Viktor Kravchenko não colocou necessariamente o jornal do Partido Comunista Francês no banco dos réus, ele colocou o regime soviético no banco dos réus num tribunal francês. E ele acabou não somente tornando aquilo uma sensação na imprensa francesa, os comunistas franceses ficaram muito possessos de raiva com ele, ficaram com um ódio furioso contra ele, porque ele desmascarou todo mundo. E o jornal francês foi condenado a pagar uma indenização. Vocês sabem quanto Viktor Kravchenko cobrou desse jornal comunista? Vocês têm ideia? Ele cobrou 1 franco simbólico. Pense no grau de humilhação que o Partido Comunista passou. Por outro lado, nós temos uma outra questão que o tal do história pública se utiliza para difamar um historiador que colocou em pauta nos anos 60 a questão das atrocidades soviéticas na época de Stalin. Foi talvez um dos primeiros historiadores, digamos assim, mais sucintos, mais sistemáticos sobre o assunto, que foi o Robert Conquest. O Robert Conquest é odiado pelos stalinistas como se fosse o demônio na Terra. Se você falar do Robert Conquest perto de um stalinista, ele começa a suar frio, ele começa a ver bolinhas vermelhas na cara, ele começa a ter um transe psicótico, de tanta raiva que eles têm. Porque o Robert Conquest escreveu um livro que na tradução para o português, não tem tradução, lamentavelmente, chamado Colheita Amarga, em que ele fala basicamente sobre as atrocidades soviéticas contra os camponeses ucranianos. No caso, o Holodomor, o confisco de alimentos, a matança de fome. Isso é apenas um aspecto, né? Porque eu não falei aqui da deportação, eu não falei da criação do passaporte interno, que era para pisca. Por exemplo, Stalin criou um passaporte interno na própria União Soviética. Para quê? Para controlar os passos dos cidadãos. Se você fosse uma outra cidade, você tinha que ter um passaporte. Você imagina uma loucura dessa. Mas enfim, entre outras coisas. E também um outro livro chamado Grande Terror. E esse bonitão hipster aí começa a falar: o Robert Conquest era um espião do MI6. MI6 seria, no caso, a agência de inteligência britânica. De fato, ele era espião do MI6. E ele nunca negou isso. Essa que é a diferença. Muitas das informações que ele captou da União Soviética foi pelo fato da experiência dele como espião, como uma pessoa que pegava informações da União Soviética de forma secreta. Mas Robert Conquest, com todos os defeitos que sua obra tem, e evidentemente tem, ele é uma referência obrigatória. Uma referência obrigatória para você entender isso. E mais além, hoje em dia, quando se estuda o Holodomor, você não tem apenas somente documentos soviéticos que foram abertos em 1991. E essas velhinhas esclerosadas stalinistas parecem ignorar isso. Eles fingem que realmente os arquivos não foram abertos. Os arquivos foram abertos, tem a assinatura de Stalin mandando gente ser fuzilada, tem tudo isso. Mas muito antes disso, você tem documentos oficiais de pelo menos 11 países sobre o Holodomor. 11 países, documentos secretos. Entre os quais documentos da Itália fascista. Mas por que a Itália fascista teria documentos secretos sobre a Ucrânia? Porque, e por volta de 1931, a Itália fascista assinou um acordo militar com a União Soviética para militarizar e aperfeiçoar a sua marinha, a marinha italiana. E um diplomata italiano em Kiev mandava relatórios secretos para Mussolini falando sobre a política de fome de Stalin. Esses documentos eram secretos e não foram nem mesmo divulgados na época da Itália fascista. E não foram por uma razão muito simples, porque a Itália fascista estava de amizade com a Rússia soviética. Mas eles estavam bem informados. Então, existem outros países. A própria Alemanha também tinha essas informações. E isso na época da República de Weimar, nem mesmo na época de Hitler. Aí, claro, querem dizer que o Hearst, a imprensa do Hearst, que é no caso a imprensa americana do magnata Hearst, denunciou isso junto com a colaboração com os nazistas, porque foram os nazistas que inventaram essa história do Holodomor. Esqueça essa baboseira toda, isso não tem sentido. Evidentemente que a Alemanha nazista poderia usar isso a título de propaganda, mas era verdade. Como era verdade também que quem executou os oficiais poloneses não foram os alemães, mas sim os soviéticos. Como nós temos aquela coisa do massacre de Katyn, em que 20 mil foram executados, dentre os quais 4 mil foram encontrados em Katyn, que fica a Smolensk, a poucos quilômetros da Polônia.
E durante muito tempo os soviéticos acusaram os alemães de terem fuzilado aqueles oficiais poloneses. Só que existem documentos, por exemplo, que foram abertos em 1991 do chefe do NKVD, que era Lavrenti Beria, dizendo que devia exterminar a elite polonesa. E exterminar a elite polonesa basicamente é matar o oficialato polonês, e foi o que de fato aconteceu. Então vejam que todo esse pessoal vive de propagandas mentirosas dos anos 40 e 50 que hoje em dia já não tem mais credibilidade. Não tem mais validade científica alguma. Ninguém dá bola para isso. Quem estuda Holodomor, quem estuda os crimes soviéticos, não dá bola para esse tipo de retórica. E aqui eu poderia até citar uma terceira obra que foi publicada até recentemente, que inclusive eu tenho a edição em castelhano, porque na época que eu comprei não tinha edição portuguesa. Que em castelhano seria a Hambruna Roja, a Fome Vermelha, mas em português é a Fome Vermelha, que é da historiadora americana chamada Anne Applebaum. A Anne Applebaum escreveu um livro sobre a fome da Ucrânia. E é um livro muito bom. Claro que esses difamadores, esses vigaristas, esses charlatães aí vão dizer que ela é uma mentirosa, que ela é uma agente disso, aquilo, não sei o que, blá blá blá, enfim. Mas é sempre essa coisa, esse pessoal vive da calúnia, da injúria, da difamação e da mentira. Então é isso que eu posso esclarecer para vocês sobre o vídeo daquele cara. Claro que eu não vou ver em detalhes, porque isso me demandaria tempo. Talvez até vendo em detalhes o vídeo, eu possa até analisar alguns pontos pelos quais ele provavelmente está falsificando. Porque pode ter certeza, é tudo falsificação em grande parte. É só mentira. Esse pessoal mente como toma água, como respira. Mente e acredita nas próprias mentiras. A coisa funciona dessa maneira. Isso é uma propaganda mentirosa. A Ucrânia realmente teve sérios traumas com a União Soviética. De tal forma que a agricultura ucraniana, que até hoje é pujante, nessa época teve um revés terrível porque praticamente quase que acabou. E milhões de pessoas morreram, foram assassinadas. Esse pessoal está no mesmo nível do revisionismo do Holocausto. Mesmo nível do negacionismo. Eu posso dizer para vocês, com toda a experiência de leitura que eu tenho, tanto o Holodomor como o Holocausto nazista ocorreram. Isso é um fato. Os campos de concentração existiram, as deportações em massa existiram. No caso nazista, houve realmente uma intenção de extermínio. Claro que o que se discute não é nem o fato de que é uma questão praticamente pacífica. O que se discute talvez foi como se evoluiu a ideia do extermínio. Como se evoluiu a ideia do massacre, né? No caso do Holocausto. Mas fora isso, são pontos pacíficos. Mas como a internet vive muitas vezes da desinformação e até mesmo da fake news, então às vezes o cara quer causar, né? Ele quer ser o bacanão. Existe um certo prazer na bizarrice na internet. E a gente sabe disso. Isso, meus amigos, eu deixei já uma bibliografia para vocês, então vão à luta. E se vocês quiserem, como já falei aqui, a bibliografia da Margaret Buber Neumann, vocês podem, inclusive, se inscrever no meu curso, porque está lá. O PDFzinho, tudo bonitinho para vocês. Está em castelhano, não está em português. Mas enfim, mas vale a pena. Um abraço.